Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa viagem às Cartas de Paulo. Boa noite, meu amigo Alexandre. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos que estão aí conosco nos ouvindo. É uma alegria tê-los aqui conosco em mais uma caminhada, né? Mais alguns passos que tentamos dar na direção de Paulo e de nosso Mestre Jesus. Na graça de Deus, né? Queria pedir novamente às pessoas que estiverem acompanhando conosco que sempre mandem mensagens, né? Possam fazer comentários, fazer perguntas. A ideia da nossa viagem é que a gente viaje, cada um faça a sua própria viagem. E para isso não tem aqui certo ou errado, nem eu, nem o Alexandre. Então, vamos perguntar, vamos fazer comentários, podem fazer perguntas, fiquem à vontade sempre. Claro, é uma alegria, né? Agradecer aqui a dona Aide, a Ivânia, meu amor, Marquinhos está aqui, Divino, Sueli, Luciana, Marinildes, então significa que o Alan também está, Ricardo. Opa, grande abraço. Na graça de Deus, um abraço a todos. Convidar o Alexandre para fazer nossa prece de abertura. Então vamos, né? Vamos fazer a nossa prece inicial? A gente convida aos irmãos que estão conosco agora que a gente possa acalmar um pouquinho os nossos corações, que possamos, a partir deste momento, mentalizar a figura amiga de nosso Mestre Jesus, de todos aqueles seus primeiros trabalhadores, seguidores, apóstolos, discípulos, que tanto trabalharam para a consolidação do Evangelho e que nós temos a convicção de que a cada dia mais trabalham, mais inspiram, mais tocam os nossos corações para nos melhorarmos a cada dia. Em especial, mestre querido, pedimos que tu possas tocar a vozinha querida de nosso irmão Max, que encontra-se enferma, que tu possas abraçá-la com teu carinho e que teu anjo guardião possa abrandá-la, que a tua misericórdia, Senhor, esteja entre nós, no meio de nós, confortando-nos a nós todos, Senhor, pois sabemos que tu sempre queres o nosso melhor. Com esse propósito, aqui nos unimos esta noite, Senhor, de nos melhorarmos a cada dia, de que a cada passo que damos, nos sentimos mais próximos de Ti, nos sentimos mais confiantes diante de nossos próprios potenciais. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, inspira a nós aqui, a mim, a meu irmão Max, e a todos os que estiverem conosco ao vivo, para que possamos, na compreensão da mensagem do Teu Evangelho, nos melhorarmos, nos fortalecermos, demonstrarmos que verdadeiramente somos cristãos e Teus seguidores. Que a Tua paz, Senhor, esteja sempre entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meu amigo, pela prece, uma linda prece. Hoje eu fiquei de apresentar um pouquinho mais, né, sobre Abigail. Estava falando com o Alexandre aqui antes da gente começar, que na verdade a fala que o Alexandre fez sobre Estevão, somando com essa de Abigail, é o desafio de tentar resumir Paulo e Estevão, né? É muito difícil. Mas a gente vai sempre estar colocando para todos nós aí dentro, alguma coisa de Paulo e Estevão, que eu acho que é muito importante. É impossível, acho que, estudar as cartas de Paulo sem Paulo e Estevão, né, Alexandre? Verdade. E aqui eu trouxe uma segunda... Pode falar. Posse, né? Perdão, a gente tem a posse desse material, né? Que a gente não cansa de dizer que é uma biografia de Paulo com autorização dele. Porque não seria possível escrever o que Emmanuel escreveu se não fosse autorizado pelo próprio autor, né? Por quem viveu toda a história, né? Então, a gente tem a posse desse tesouro aí, que é o primeiro século dos cristãos, e que muitos trabalhadores, né? Inclusive os trabalhadores lá de Minas Gerais, que eles têm já uma tradição grande nesse estudo, né? O Honório Abreu, o seu seguidor, que foi Haroldo Dutra Dias, que nós acompanhamos e gostamos muito, ele diz que Paulo Estevão é o manual do verdadeiro cristão.
E os conflitos que eles viviam, nós vivemos hoje, né? Enquanto não resolvermos o que está ruim por dentro, o que está ruim por fora vai continuar. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, queria colocar aqui também dar boas-vindas também à Lúcia, a Beth. Vou colocar aqui a tela aqui. Bora. Naquele dia, só fazendo um link entre a semana passada e essa, a gente viu que Abigail e Saulo eram noivos, né? E aí eu tirei um texto de Paulo e Estevão, um recorte, aonde Saulo, numa conversa com Abigail, disse: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás obediência e nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor de Deus será a sua maior coluna. E, quando o trabalho exigir a minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Saulo, né? Lindíssimo. Abigail responde tão lindo, assim: sim, querido, que não farei por ti. Mandarás e obedecerei. Serás a ordem da minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Abigail. Então aqui a gente tem ideia do quanto esse amor é lindo, né? Não era não, porque eu acredito que eles se amam até hoje. Quanto esse amor é lindo, né? Mas aí temos aqui uma passagem onde eu já chamo quando a história já se junta, né? Então Saulo, que naquela época tinha uma discussão, né, tinha um atrito muito grande com Estevão, desde lá da Casa do Caminho, e o Alexandre vai nos brindar na próxima semana com um discurso memorável de Estevão na Casa do Caminho, no dia que ele conheceu Paulo, e Paulo conheceu. Então, Saulo, que estava trabalhando no Sinédrio para que Estevão fosse julgado e morto, ele consegue levar Estevão ao julgamento no Sinédrio. E ele faz questão de ter consigo, naquele momento, sua amada Abigail. Lá no livro, se a gente ler, a gente vai ver que Abigail, inclusive, foi reticente aí, mas foi, porque Paulo queria mostrar para ela ali dentro, né, obviamente, todo aquele voluntariosismo de Paulo, mostrar que ele era a pessoa ali dentro, era a sua primeira grande vitória no Sinédrio. Então aqui, Saulo, recebi por um, junto da vítima, olha só, ele recebia, aqui faltou um A, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Aqui nós estamos falando lá de quando Estevão vai ser apedrejado. Então vocês imaginam, cada um dos que jogaram a pedra Estevão vinha com a manta, com um manto brilhante e entregava a Paulo. Entregava a Paulo. E aí pegava a pedra, mais uma ordem do moço Tarcense, e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais a cada golpe. Olha que coisa triste. Quer dizer, aqui a gente avançou um pouquinho, Estevão está amarrado dentro do Sinédrio, onde cada um daqueles que se escalaram, né, e ali tinha todo um critério de escalar quem teria direito a matar Estevão. E Paulo alegre, Saulo feliz, né? Saulo ali feliz, recebendo cada um, as pessoas rindo, e as pedras iam, quebravam o joelho de Estevão, quebravam o fermo, quebravam o peito, né? E alguém ainda gritava para não jogar no rosto, né? Para poder o martírio ser maior. Demorar então, mais a morrer, né? Demorar mais a morrer. É uma cena dantesca, né? Uma cena horrorosa. E a morte do pregador de Cristo representava seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém. Então, era o primeiro grande triunfo de Paulo. Por isso ele levou Abigail. Ele levou Abigail no sentido de demonstrar que seu grande triunfo, né? Então, ali, Estevão morrendo ali dentro, né? Sendo apedrejado. E também aí tem um discurso que eu também, a ideia hoje maravilhosa do Alexandre, a gente vai trabalhar esses discursos de Estevão, que são verdadeiras cartas também, né, Alexandre? Verdadeiras epístolas de amor ao Cristo,
que é o discurso lá da Casa do Caminho, e o discurso que ele faz no Sidédrio, ali no julgamento. E aí, dando sequência, em face da gritaria que a rodeava, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores gestos do herói, de Estevão. Escutando as expressões do condenado, Abigail não pôde simular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterrada. Então a gente viu na outra semana que Gesiel, que era o irmão de Abigail, que os dois foram se separados quando o pai foi assassinado em Corinto e nunca mais se viram. E ela pedia sempre a Saulo que a ajudasse a encontrar Gesiel. Saulo havia prometido a ela que depois que os dois se casassem, ele ia buscar encontrar Gesiel. E ali, naquele momento, é que ele descobre que Gesiel, que a sua irmã, que a sua noiva tanto queria que ele encontrasse, na verdade era o seu grande inimigo para ele, Saulo Estevão. E naquele momento ela vê que é o irmão dela, Gesiel, que está sendo morto, apedrejado. Vocês imaginam o constrangimento, vocês imaginam o que aconteceu? Eu fico sempre imaginando, quando eu releio Paulo Estevão, o que aconteceu na mente de Saulo e no coração de Saulo e de Abigail. Emmanuel escreve detalhadamente, aqui não é o objetivo da gente detalhar, isso aqui tudo são textos, mas Saulo fica absolutamente desesperado. Eu trouxe alguns itens aqui dentro. E eu fiz um recorte de um diálogo dos três, porque Saulo manda recolher Estevão lá atrás, pede para ela não falar nada, para ninguém saber do que estava acontecendo, ele ficou envergonhado, atônito, e eles têm esse pequeno diálogo. Em verde, olha, está aqui dentro a Abigail. Gesiel, parece que o suplício te durou desde o dia que nos separamos. Quem é o Cristo? Por que te chamam de Estevão? Como te modificaram assim? Então ela ali dentro perguntando, Gesiel, quem é esse Cristo? Por que estão te chamando de Estevão? E aí Estevão diz, Jesus é o nosso Salvador, explicava agonizante. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te. Com quem te deixarei? E aí Abigail apresenta ele, este é meu noivo. Esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, Saulo. O moribundo Estevão contemplou-o sem ódio e acentuou, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servir-lo-á com o mesmo fervor. Olha que coisa linda, né? Ou seja, Estevão já antevendo aquilo que Cristo demonstrava e mostrava para Estevão, de que Saulo um dia seria ali dentro o seu general tão importante, como o Alexandre comentou hoje, ou seja, nós estamos realmente revendo o cristianismo quando a gente vê a história de Paulo. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser ordeado, maldito. A compaixão de Estevão impressionava fundamente. Quer dizer, mesmo ali dentro tendo sido perseguido de maneira totalmente injusta por Saulo, Estevão, ali no seu momento, no momento do desencarne, ele elogia Saulo, fala que não é seu inimigo e que é um irmão e que ele deve ser bom e generoso. Ou seja, ele reconhece em Saulo o defensor da lei mosaica e alguém de caráter. Abigail exclama Estevão, Gesiel, vou-me em paz. Então vocês imaginam essa cena acontecendo, ali dentro uma tristeza terrível para todos. A partir dali do que aconteceria em Jerusalém neste dia, Saulo viajaria, levando Abigail, inclusive a sua irmã estava presente, a irmã de Saulo, levaria para Tarso, para apresentar aos pais e fazer o casamento. E aí acontece isso. Saulo se separa de Abigail, na hora ele diz para ela que é impossível os dois estarem juntos. Ela volta, né, a morar com um casal que ela já morava, Zacarias e Ruth. Mas passado 8 meses, Saulo a procura, desesperado, apaixonado, arrependido, não da morte de Estevão, mas de ter se separado dela. Encontra Abigail enferma, em estado terminal, e convertida ao Cristo. Veja que lá, com Estevão, ela fala quem é o Cristo.
E Estevão responde sobre Jesus. E o Zacarias explica a Saulo de que ela veio de lá com aquela visão de Jesus, com aquela coisa, né, que aconteceu com Estevão, e depois passou por lá um velhinho chamado Ananias, e que conversaram muito, que Ananias também mostrou para ela o evangelho, ou seja, aquilo que Mateus tinha escrito, e que a partir dali ela se converteu realmente ao Cristo. Abigail desencarna nos braços de Saulo. Nos braços de Saulo. Então, aí é importante para a gente entender depois Paulo e as cartas de Paulo, porque ele perdeu o amor da sua vida, perdeu assim, em carne ali. Ali mudou todo o seu trajeto. Né? E aí a gente vê que Paulo nunca mais se interessou por mulher alguma, por um novo casamento e nada. Em algumas cartas foi até duro em relação a isso. A gente vai entender isso, o homem, né? Então, aí Abigail diz para ele, olha, enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Ela já antevendo que aonde ela estiver, ela iria auxiliá-lo. Mas enquanto esperarmos a união indissolúvel, ou seja, esse é um casal que é de vida toda, né, Alexandre? Esse é um casal que com certeza não é de uma vida, é da vida. É É da da vida. vida. Né? E aí Saulo culpa Ananias, parte para Damasco para prendê-lo e matá-lo. Por isso que Paulo vai lá, consegue as cartas do Sinédrio e vai para Damasco. E na estrada de Damasco, Saulo, e eu fiz questão de escrever, reencontra Jesus. Porque com certeza Saulo já conhecia Jesus. Ele ali dentro acabou se desviando em cima da lei mosaica, mas com certeza ele já era um espírito preparado pelo Cristo para poder seguir com a boa nova. Com certeza. E aí Abigail e Paulo, né? Quer dizer, Paulo depois então que se encontra ali dentro, perde a visão na estrada para Damasco, é recuperado com Ananias, ele é rejeitado por judeus e pelos seguidores do Cristo. Os judeus chamavam Saulo de traidor. Os seguidores do Cristo tinham medo daquele que causou a morte de dezenas e centenas de cristãos. Não foi só Estevão. Não foi só Estevão. Né? Foram dezenas, foram várias pessoas. A perseguição foi muito forte, mulheres, crianças. Né? E Saulo vai para o deserto trabalhar como tecelão, morando em tendas, né? Com a companhia de um casal maravilhoso, Prisca e Áquila, que acompanha Saulo até o final. Inclusive, quem assistiu o filme sobre Paulo, o filme que foi ao cinema, lá dentro vai ter Prisca e Áquila naquele filme, né? E vai até o final com eles. Mas ele passa 3 anos no deserto. Após 3 anos, ele vai a Tarso e procura o apoio do pai, que também o renega. E naquele dia, especificamente, se sentindo derrotado e só, ele recebe a presença de Abigail e de Estevão. E frente às inquietações do seu espírito, recebe de Abigail um roteiro que cumpriria fielmente até o fim da vida. Então, Saulo, eu vou ler para vocês, é bem rapidinho, mas é porque esse desafio é grande. Não é, Alexandre? Então, esforçou-se por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais. Isso é Saulo. Desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Então, mentalmente, ele querendo que Abigail respondesse sobre esses problemas. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde, então, ama. Ama. E aqui eu não vou pegar todo o texto porque é longo. E aí ele ainda mentaliza uma nova pergunta. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, responde Abigail, e todo um texto. Aí a gente vai entendendo como é que Paulo fez disso o seu roteiro da vida. Que providências adotar quando o desânimo contra o desânimo destruidor? Isso acontece conosco todos os dias. E Abigail diz para ele, espera, espera. E depois ainda, por último, ele diz, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela diz, maravilhosamente, perdoa. Então aqui tem
um roteiro em que Saulo vai seguir durante toda a sua vida. Aqui dentro. Ama, trabalha, espera e perdoa. É aquele que eu tenho buscado seguir a partir de algum tempo. Ama, trabalha, espera e perdoa. E aí, passados aqui dentro 30 anos depois, cerca de 30 anos depois, para a gente finalizar, Saulo está lá, fora dos muros de Roma, pronto para ser morto. E o soldado estava segurando uma espada e tremia, né? Quem mandou assassinar Paulo foi Nero, e o algoz continuava a fitá-lo com assombro. E Paulo concitou resoluto: não tremais, cumpri o vosso dever até o fim. E um golpe violento fendeu-lhe a garganta, e Emmanuel fala que a cabeça praticamente se separou do corpo. E Paulo, naquele momento, o irmão Paulo é recebido por Ananias. E Ananias pergunta se ele tinha um desejo, e ele disse que queria ver Jerusalém e o Calvário. Olha que coisa linda, né? Ali. E aí Paulo é levado, o espírito de Paulo é levado diretamente ao Calvário, lá em Jerusalém. E ele se ajoelha em espírito e eleva a Jesus uma fervorosa súplica de gratidão. Olha que homem, né? Mais de 30 anos no ministério do Cristo, ele agradece a Jesus. E aí ele teve essa deferência maravilhosa, né, Alexandre? É. Ele vê 3 vultos que se aproximam radiantes. Estevão à direita, o mestre ao centro, e Abigail ao lado do coração. Eu achei tão lindo, né? Tão lindo isso que Emmanuel escreve. Abigail ao lado do coração. Né? Mais uma vez ele mostra que esse era realmente uma alma gêmea de Paulo. E aí Jesus sorriu indulgente e carinhoso e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim termina o livro Paulo e Estevão, né, de uma maneira tão linda, e Paulo sendo recebido por Estevão, por Abigail e por Jesus. Então essa é Abigail na vida de Paulo de Tarso. Muito bom, né, Max? Muito bom. É. A gente se emociona toda vez, né? De tirar o fôlego, né? A gente se emociona novamente. Então, vamos para as escrituras? Vamos. Então, a gente, hoje, vamos para o capítulo 4 da Carta aos Romanos. Eu vou começar lendo do 1 ao 20 e o Max encerra para a gente. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Há quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. E aí ele puxa o salmo, né? Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta pela justiça. Mas como lhe foi levado em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda incircunciso. Ele pergunta e responde, né, na retórica. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que ele tinha quando incircunciso,
Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça, e pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. Por favor. Olá. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão ou a sua descendência de ser herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque, se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita, e para que a promessa fique garantida a toda descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, conforme está escrito: eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso pai, em face de Deus, em quem creu, e qual faz a viver os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda a esperança, creu, tornando-se assim o pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Tal será sua descendência. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isso lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, a qual foi entregue pelas nossas falhas e ressuscitado para a nossa justificação. Lindo, né? Lindo. Muito bonito, né? E a gente vê a riqueza de simbolismo que ele põe, né? E como ele dominava as escrituras, a lei, né? Mosaica, a Torá. E é interessante que nesse 4 ele cita Abraão várias vezes, né? Porque aqui ele está dando resposta aos judeus, que está dizendo que aquela questão da circuncisão, circunciso, incircunciso, né? O que é o primogênito, o que não é, a disputa dos gentios com os judeus cristianizados, né? Os judeus cristianizados. Que aqui a briga é daqueles que querem aceitar o Cristo. Mas os judeus cristianizados se dizem com a prerrogativa porque eles já cumprem a lei, né? E aí a disputa, e Paulo vai trazer Abraão, mostrando que a verdadeira religiosidade não é o do culto exterior, né? É a da fé sincera, é a da fidelidade a Deus, é o do cumprimento integral da lei divina. Exatamente. É muito bonito isso, né? Ele traz Abraão e traz Salmos também, né? Como ele fez lá atrás, né? Trouxe Isaías e trouxe os Salmos também. Então a gente vê o domínio que ele tem das Escrituras. Por favor, Marcos. Corroborando, né, com o que você está falando, né? Ou seja, Abraão, que imagina ali para os judeus, e os judeus cristianizados, como disse o Alexandre. Depois a gente vai ver, passado aqui dentro, né, as histórias, tem outros livros, né, que conta toda a sequência. O Alexandre mesmo me deu aí me orientou num, depois eu fui buscando outros ali dentro. A gente vai mostrando que essa discussão e essa cristianização dos judeus, e aí o contrário também, ou seja, a judeização do cristianismo, isso aconteceu durante séculos, ou seja, chegou a determinados momentos em que queriam trazer para dentro do cristianismo que acabava de nascer quase todos os rituais judaicos. Perfeito. Né? E isso se prolongou tanto até hoje, porque foi o que aconteceu com a Igreja Católica. Exatamente. E parte dos nossos irmãos evangélicos. Ou seja, exatamente. Parte da Igreja, né, a Igreja Católica usa o Velho Testamento, usa a Torá, né, a Torá na íntegra e mais os outros livros. E os nossos irmãos evangélicos também, ou seja, acabou trazendo muito daquilo ali, muito do ritual externo, né, muita coisa que
que ali se combatia. E o que Paulo estava querendo dizer é buscar Abraão, que é aquele que estava lá, né? Abraão, Moisés, né? Patriarca. Abraão, patriarca, né? Aliás, e ele diz bem aqui, patriarca de todos os povos, porque Abraão é patriarca dos palestinos, é patriarca dos judeus e é patriarca dos muçulmanos. Exatamente. Né? Então, É a dele religião que surge o monoteísmo, né? É ele que é convocado por Deus para a revelação do monoteísmo, através dele. Então, e aí Saulo está falando aqui, olha, Abraão é isso tudo, é o pai de todos nós, mas pela fé, não pela lei. Aí eu acho interessante. Nem pelas obras da lei, né? Porque os judeus tinham isso, né? A questão do orgulho, do preconceito racial, deles se sentirem o povo escolhido. Mas aí eles não tinham a visão, o entendimento, ou não queriam aceitar que essa questão do escolhido é o escolhido como o irmão mais velho. Aquele irmão mais velho que foi o primeiro a testemunhar o monoteísmo. E quem tem irmãos aí sabe que o irmão mais velho, ele responde pelo que ele faz e ele responde pelos mais novos, né? O mais velho, de forma geral, naquela educação mais clássica, ele é o exemplo, né? Eu sou o irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho dos 3. Eu também sou o mais velho, dos 5. Eu vi isso desde sempre. Olha, meu filho, você é o irmão mais velho. Os seus irmãos vão fazer o que você faz. Você é o exemplo. Se você errar, eles vão errar. E se eles errarem, a culpa é sua. Ouvi isso milhares de vezes. Eu e também, os judeus também. Eram os irmãos mais velhos. Então, eles tinham a obrigação de trazer essa força religiosa. Né? E falharam, né? Tanto é que o Cristo veio para cumprir o que os judeus não cumpriram. Né? E aqui eu queria pegar exatamente essa ponte sua, aqui dentro, que na verdade foi o que Paulo também faz, né? Ele vai lá no final do capítulo 4 para trazer Jesus. Quer dizer, ele faz toda ali dentro, praticamente um resumo ali dentro da representação de Abraão, como o Alexandre também falou agora, para todos ali dentro, para todos os povos, mostrando que Abraão, que é esse pai, esse irmão mais velho de todo mundo, mas ele é essa pessoa porque ele confiou em Deus e creu em Deus, mas ele vai fechar lá embaixo, né, com Jesus. Aí ele vai introduzir Jesus para nós que criamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, a qual foi entregue pelas nossas falhas e ressuscitado para a nossa justificação, né? É lindíssimo isso, né? É lindíssimo toda essa trajetória e a erudição de Paulo é um negócio fantástico, né? Naquele momento que o Alexandre fez, ele fez as duas, perdão, ele fez a retórica, né? Ali dentro, ele pergunta, responde. É como se fosse um discurso, né? Como se fosse um discurso, né? Ele tinha o domínio disso, né? O domínio da retórica grega, né? Mas o que é bonito é que, assim, a gente vê o domínio que ele tem das escrituras, falando dos patriarcas, falando da forma como eles agiam, e fazendo todo esse enlace, trazendo em Jesus, né? Mostrando que Jesus veio cumprir todas as promessas que eles estavam esperando, e que eles, de alguma forma, não tinham enxergado dessa forma, né? Enxergado que Jesus era a resposta de Deus às perguntas humanas, né? Como a gente vê em vários estudos do Haroldo, e a gente não cansa de citar Haroldo, que a gente está reestudando aí o Velho Testamento, né? A gente até convida nossos irmãos que têm interesse, portalser.org, lá Haroldo e o Grupo Ser, eles têm o estudo de Levíticos, o estudo da Gênesis, e estão estudando agora Isaías, à luz da doutrina espírita, conjugando o Velho Testamento com o Novo Testamento, com a chave da doutrina espírita, e mostrando que o que nós aprendemos hoje na literatura espírita, principalmente na codificação kardeciana e na literatura subsidiária de Chico Xavier, nada mais faz do que corroborar e explicar de forma direta o que já estava no Novo Testamento e o que já está no Velho Testamento. Então, é uma questão de codificação, porque aqui a gente tem que entender que esses livros, por exemplo, a Carta aos Romanos foi escrita há 2000 anos atrás. Outra cultura, outra linguagem, outro povo, outra forma de se abordar. Abraão
os profetas e os patriarcas 2.500, 3.000 anos atrás. Então, sem essa chave que faculte a gente a ter o entendimento do que está sendo dito, é muito difícil. Você entra no simbolismo, no misticismo, você entra numa área muito nebulosa e você começa a querer trazer para o ano 2020 o que foi vivido no ano 1000 antes de Cristo. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Você tem que extrair o espírito da letra, como ensina Paulo. Paulo diz isso. Você tem que ler tudo, mas reter também. Né? A letra mata e o espírito vivifica, né? Você tem que tirar o sentido espiritual das coisas, né? Você falou um negócio interessante. Eu já li todo o Velho Testamento. Eu era muito jovem, né? Durante dos 7 aos 13, também já lhe disse isso. Eu fui evangélico, junto com a minha avó. Que maravilha, né? Com a minha vozinha, que está hoje precisando tanto, que está lá internada. Nosso coração está com ela também. Amém. Obrigado. E ela foi evangélica durante um tempo. A partir dali, ela era muito católica, ela se tornou evangélica por causa de um tio e foi a vida toda, como é até hoje. Mas eu fui durante 6 anos, e isso me ajudou porque eu li toda a Bíblia. Tinha um concurso na Igreja Presbiteriana em Goiânia, para a gente participar do concurso. Era concurso para adolescentes, para jovens. Você participava com perguntas e respostas da Bíblia, toda a Goiânia. Então, com isso, eu estudei toda a Bíblia. Foi muito importante para mim ter estudado a Bíblia. E aí você falou muitas vezes, se a gente não for lá e buscar a interpretação à luz espiritual, você falou, a gente pode ficar no misticismo, tudo. Mas eu te diria que tem, para mim hoje, o maior problema até não é nem só o misticismo, Alexandre. O maior problema é interpretar o Velho Testamento ou o Novo Testamento literalmente. É perigosíssimo. Então, eu me recordo, por exemplo, nós vamos passar por isso em algum momento, uma carta que Paulo fala assim, melhor seriam se não casassem. Aquelas cartas que ele mandava para a igreja. Né? Ele falava, e aí você tem que entender por trás de tudo isso o contexto que ele estava falando. Primeiro, esse contexto de alguém que perdeu a Abigail, a mulher de sua vida, um homem, e o contexto que ele estava dizendo nas igrejas que tinham muitos problemas, né? Tinham dificuldades, tinham fofoca, tinham tudo e tal. E quantos não pegaram essa fala e usou essa fala literalmente, né? Literalmente. E várias outras, né? E várias outras, né? Agora, só um detalhe também que você chamou e me chama a atenção é o seguinte, né? Isaías realmente é da diretoria, né? Porque Jesus chama Isaías várias vezes, né? Várias vezes. Olha, e eu tenho um segredo, viu? Que eu vou compartilhar com vocês na próxima semana. Eu não vou falar hoje para ficar com muita vontade de assistir a semana que vem. Mas, como diz na minha terra, viu, Max? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Mas eu desconfio de muita coisa, viu? Eu desconfio de muita coisa. E na semana que vem eu vou contar algumas coisas para vocês, tá? Estou estudando um pouquinho do Velho Testamento. Um pouquinho, né? Que a gente também... Eu preciso dormir à noite às 5 da manhã. A gente tem Miramês, no livro maravilhoso, Maria de Nazaré. Miramês nos fala um pouquinho, né, de Isaías. Miramês mostra que que Maria Santíssima também em espírito, ou seja, antes de Maria, né, reencarnar, ela nem sabia que ela reencarnaria para receber Cristo. E ela, como um espírito extremamente elevado, ela e Isaías juntos coordenaram a limpeza espiritual da Palestina. Antes do Cristo reencarnar. Antes do Cristo reencarnar. Está lá em Maria de Nazaré. Sistema, né? Ela não evoluiu, a Maria não evoluiu no nosso sistema. Não. Não evoluiu no nosso sistema. E para receber a missão de receber o Cristo, ela teria que estar no mais alto grau de pureza de coração. Então, ela é um dos espíritos, do ponto de vista moral, mais evoluídos que a gente conhece. É claro que o Cristo é insuperável para nós, né? É o top do top, é o modelo de evolução para nós. É o máximo que a gente, enquanto humanos terráqueos, podemos almejar. Mas era necessário um espírito de uma pureza sem igual, conhecida no nosso planeta, para recebê-lo.
né, para não criar obstáculo à sua missão. Né? E está escrito também por Miramês isso, né? É. Mas a gente tem algumas novidades sobre Isaías, viu? Estamos estudando Isaías. Eu queria, de novo, eu peço sempre para todo mundo, a gente pode fazer comentários aqui no chat, pode fazer pergunta. Tem um comentário do meu amigo Divino, que diz assim: me entristece perceber que não melhoramos muito 2 mil anos para cá. Quando acordaremos? Na verdade, a gente melhorou, né, Divino? Melhoramos muito. A gente melhorou. A gente tem que olhar com bons olhos, né, Max? Porque, veja só, nós não temos hoje nenhum país do mundo onde a escravidão é legal. E nós estamos falando aqui, né, Paulo diz que a lei aqui dentro produz a ira, ou seja, nós tivemos época que a escravidão era legal, o duelo era normal, né? O duelo era normal. Nós tivemos um momento que matar pela honra também era normal, né? Nós tivemos selvagerias, nós tivemos momentos da humanidade de que o estupro era absolutamente aceitável, o estupro das mulheres. Nós não temos hoje nem o último país do mundo onde a mulher não poderia dirigir um carro, que já era um absurdo, foi a Arábia Saudita, caiu há 2 anos atrás. Se você pensar que até 40, 50 anos atrás, nós tínhamos leis racistas dos Estados Unidos ainda. As mulheres não podiam votar no Brasil há 40, 50 anos atrás. E aí nós temos que lembrar não só isso, mas ir lá na lei de evolução, lá no Livro dos Espíritos, onde a gente sabe que os mundos evoluem, a sociedade evolui. Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, né? Tem um autor que não é espírita, o Steven Pickett, que escreve eu vou colocar aí dentro como uma biografia. Ele escreve livros excepcionais e ele tem um que ele mostra exatamente isso, como nós deixamos de ser bárbaros, como a violência diminuiu ao longo do tempo. Então, na verdade... Importante, né, Max? Perdão. E outra coisa importante, antes era o concurso público, era aceito publicamente, e muitas vezes a conivência, mesmo sabendo que era errado. Hoje nos choca. Sim, a injustiça nos choca. A corrupção nos choca. As desigualdades nos chocam. Então, assim, de uma forma geral, a gente já melhorou muito, né? Claro que talvez não tanto quanto o divino, eu e você gostaríamos que fosse, mas a gente tem que entender enquanto um processo evolutivo geral. Se botar na média ali, a gente vai ver que hoje tem mais gente que quer o bem do que gente que quer o mal. Muito. Muito mais. Agora, como dizem os espíritos superiores, os bons são quietos, são tímidos, não fazem alarde, não ficam fazendo propaganda, não ficam na mídia o tempo todo. Então, muitas vezes, os gestos nobres e bons, eles passam despercebidos. E os outros, os audazes, os malévolos, os que ainda dominam o nosso planeta pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo materialismo, são audazes. Fazem propaganda, têm a dominação sobre o seu semelhante, mas isso está acabando. A gente tem convicção de que está acabando. A própria ordem financeira está mudando, né? A ordem financeira está mudando. As pessoas, com essa mudança aí de perspectiva, de postura, de atitude diante da vida, muitos estão revendo seus valores, né? Tem gente que achava que ia morrer um mês sem shopping. Os shoppings passaram fechados 3 meses e ninguém morreu por causa de shopping, né? Então, não é bem assim, né? A gente vai revendo os valores, o que é prioridade em nossas vidas. Então, eu penso que as medidas do nosso Cristo e dos Cristos do nosso sistema, para nós, têm sido bem brandas. Eles estão sendo bem brandos conosco, porque a gente tem várias citações bibliográficas de que a probabilidade de uma guerra nuclear acontecer no nosso planeta não era pequena. E Chico já falava isso naquele livro, Não Será em 2019, que se o orgulho, se o egoísmo, se o materialismo continuasse crescendo como estava em nossos corações, Chico disse isso na década de 70, o que iria acontecer em 2019, 2020. Então, a gente melhorou muito. E como melhoramos, nossas penas foram abrandadas, tanto pessoal quanto coletivamente. Mas isso não quer dizer que a gente está eximido de riscos, né? Temos que melhorar cada vez mais
e com certeza divino cada vez mais rápido, né? Porque quanto mais consciência temos, mais temos que nos exigir a nossa mudança, não do outro. Porque o cristão de fato e de direito quer se modificar antes de querer modificar o outro. Não adianta falar do presidente, do governador, do senador, do político. Se eles são ladrões, oremos por eles. O problema é mais deles do que nosso. Porque quem está fazendo mal, ao invés de estar subindo, está descendo. Então, mais do que nos preocuparmos com a política, é nos preocuparmos com a nossa conscientização, a nossa mudança de perspectiva. É assim que eu vejo como cristão. Mais do que reclamar, tem que fazer minha parte. E Emmanuel sempre, nos livros de Emmanuel, ele fala muitas vezes, o que você está falando agora, você comentou, né? Na verdade, eu jogar a pedra do outro lado, em quem quer que seja, eu tenho que olhar para mim, obviamente. E isso não só em uma celebridade ou em político, ninguém, mas para nós, os mais próximos. Sim. Quantos de nós ainda faz crítica ao comportamento ou atitude dos mais próximos? Na verdade, a gente precisa trabalhar em nós. Uma coisa importante, eu já tive a oportunidade trabalhando com executivos dentro de sala, e discutir, né? Tentar mostrar o seguinte, eu até vou fazer esse raciocínio agora conosco aqui. Uma prova, para mim, conteste de que os bons são a enorme maioria, como o Alexandre falou. É só vocês se lembrarem assim, durante todo o tempo que vocês estudaram, todo o tempo, desde a infância até uma faculdade, ou uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a maior parte dos colegas de vocês de sala eram maus? A mim não foi. A mim não foi. Exatamente. A maior parte dos vizinhos que vocês já tiveram na vida, vizinhos, moraram do lado, a maior parte foram ruins e maus? Acredito também que não. Pegue todas as pessoas que vocês já trabalharam na vida, todos, colegas de trabalho em qualquer época da sua vida, a maior parte eram maliciosos, ruins, maldosos? Acredito também que não. Então, na verdade, se a gente achasse de que a maior parte das pessoas fossem maus e ruins, é o mesmo que não confiar na evolução no Cristo e em Deus. Então, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. A questão que o Alexandre falou, né? Os maus fazem barulho. Talvez uma coisa que a gente precisa aprender mais é pregar o bem. Exatamente. A gente precisa pregar o bem. Né? A gente precisa. Eu não tinha Instagram, coloquei o Instagram, continuo não tendo eu, né? Pessoa física. Tem o Tua Fé Te Curou. Tem o Tua Fé Te Curou ali. E aí a Ivânia, minha esposa, falou para mim dar uma olhadinha num Instagram que é Razões para Acreditar. Não sei se você já tem, Alexandre, segue eles, tá? Maravilhoso, Razões para Acreditar. Lindíssimo. Toda hora exemplos maravilhosos que tem. Mas a gente, como dizia Jesus, pela dureza dos nossos corações, ainda acaba ficando preocupado com aquelas páginas de sangue, né? A gente, em vez de ver tanta coisa maravilhosa, por exemplo, como o Alexandre falou que tem no YouTube, né? Seja agora aqui, uma coisa simples que a gente tem procurado fazer, o Alexandre, ou seja, estudos mais elaborados de pessoas que têm tempo e tem muito mais janela pela frente conosco. Tem gente que ainda assiste Big Brother. Então, assim, não tem como, é livre-arbítrio. Não tem problema nenhum. Cada um com o seu gosto, não tem problema nenhum. O que eu acho é assim... Então, assim, mas é que eu tô falando, é o esforço nosso para a gente não só melhorar, mas para que a gente possa começar a contaminar o outro com aquilo que é de bom. Então, a gente levar uma palavra amiga, a gente levar um conhecimento ao outro, não é só quando a gente está aqui num evento como esse, ou uma palestra no Centro Espírita, não. É no dia a dia. É falar de Deus e para Jesus no ponto de ônibus. É falar sobre Deus e o Cristo na reunião de domingo, no almoço com os amigos. É em qualquer momento. Isso. É em qualquer momento. E outra, então, assim, né? Esse é um esforço. Fala, Alexandre. E outra, né? Assim, mais do que falar, né? Porque a gente pode parecer aquele religioso chato, né? Que quer impor a sua crença, e não é isso, né? É viver. É viver como Cristo viveu. Claro, né? claro. Ouvir, respeitar. Se a pessoa quiser ouvir, ouça. Mas o evangelho mais bem lido é aquele da nossa transformação, da nossa mudança, né?
O Divino trouxe duas colocações aqui, olha, eu vou ler Peraí, para tem gente. uma antes, vai buscar essa aqui primeiro, ó. Vamos Lê buscar aqui aí. Faltou outra? a do Theo aqui, ó. Ele Pois é. coloca assim, ó, do Ah, Theo. Ele eu li coloca assim, ó. essa aqui, ó, me entristece. Aí depois ele colocou mais duas outras antes do Theo. Não, pois é, essa aqui a gente conversou. Aí depois o Theo colocou aqui. Essa do Divino a gente falou. Aí depois o Theo colocou, ó, falando da criação de Abraão, fé, Moisés, a lei, Paulo, a obra. Aí o Theo faz uma pergunta boa aqui. Para alcançar a salvação, o que é mais necessário? A fé, a lei ou a obra? E agora, hein? Posso Vamos lá, responder? Eu por não vou favor, responder, mas quem vai responder é Paulo, tá? por favor. Deixa eu achar Paulo aqui, só um minutinho. Olha só, Paulo responde, tá? Responde para nós. E Paulo, primeira carta aos Coríntios 13:13. Ele diz assim, cadê, meu Deus? Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Paulo diz, fora da caridade não há salvação. Está em Paulo, capítulo 13, versículo 13 da primeira carta aos Coríntios. Quem quiser discutir, discuta com Paulo. aliás, a mais linda descrição do que é o amor ágape que existe na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, 13:13. E aí está aí o versículo final, é com isso que ele fecha, né, o 13. É lindo. E aqui, agora sim, tem aqui dentro outros comentários aqui dentro, né? Não. E quer comentar, Alexandre? Aqui, ó, o Paulo fala, né? Devemos ser sempre exemplo para filhos, amigos, trabalho, atitude de vida no cotidiano. Sim, quando a gente Paulo Cajueiro, grande amigo, um abraço, meu irmão. Quando a gente caminha no sentido da integridade, né? E o que é integridade? Eu gosto muito de um padre americano, John Paul, que ele fala que a integridade é quando a gente consegue fazer aquilo que a gente fala. Perfeito. Mas essa é a busca pela integridade. Né, Max? Tem um rabino também, Harold Kushner, tem um livro também, amanhã preciso me lembrar, mas o Marquinhos vai me lembrar, eu vou colocar aqui na biografia, ele tem um livro maravilhoso, fala que tipo de pessoa você quer ser. É um rabino, né, um judeu, e ele fala também que a nossa busca de integridade é isso, quando eu vou caminhando para fazer e cumprir aquilo que eu falo. Por isso que eu acredito sempre que é importante falar, é importante pregar, para que isso aumente em nós o nosso compromisso, para que a gente siga lá dentro, nesse caminho, até a gente realmente chegar até a integridade de conseguir fazer tudo aquilo que a gente fala. É por isso que mesmo errando, nós somos convidados a trabalhar para Jesus. Perfeito. Mesmo errando, a gente vai trabalhar no evangelho, a gente vai fazer uma palestra, a gente vai falar para alguém, mesmo ainda não conseguindo fazer tudo aquilo que a gente prega, né? Mas temos aqui, mais comentários aqui. Estamos aqui, né, Max? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Olha, lembrando Paulo, né? O primeiro grande perseguidor do cristianismo, aquele homem que causou um êxodo de Jerusalém, foi depois o maior divulgador da Boa Nova, né? E Jesus diz para ele: é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam no meu reino. Então, não importa o que você fez. Você pode ter feito a maior bobagem da sua vida, mas você tem um potencial divino. Você tem a escolha de mudar a sua vida hoje. Não é para amanhã, é para hoje. E a partir de hoje fazer o que é certo, né? E de novo assim, né? O Gilson aqui, nosso amigo Gilson, meu irmão aqui dentro, fala, né? A maior demonstração de pregação, nosso exemplo, o homem de bem fica feliz com a felicidade do outro. De novo, o Alexandre, inclusive, diz, né? Que não é a melhor maneira, é a única maneira de ensinar, tudo é o exemplo. Mas, de novo, eu vou dizer, a natureza não dá saltos. Então, a gente precisa fazer um caminho, a natureza não dá saltos. A gente não vai a gente não vai conseguir consertar toda a nossa vida, nem numa encarnação, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. E de novo, cada vez, quem ensina, quem dá aula, quem foi professor, sabe que a pessoa que mais aprende é quem ensina.
É quem ensina. Então, no momento que você começa a ensinar, você começa a aprender mais e você começa a se autorresponsabilizar mais. Você começa a tomar mais consciência dos seus erros. E aí você vai melhorando também. Você também vai trabalhar essa integridade, né? O Alexandre tem aqui da Lúcia, faz o seu comentário aqui, ela fez um comentário. Sabemos que temos que ter novas atitudes e vivenciar o amor ao próximo. E às vezes é tão difícil, às vezes não é fácil, né? Amar quem não nos ama, amar quem pensa diferente, mas se amarmos só quem nos ama, seremos melhor em quê? Não são assim também os fariseus? Dizendo Jesus para nós. Se amares somente os que te amam, serão como os fariseus. Então, o que faz a diferença para o cristão é amar quem não te ama, respeitar quem não te respeita, é desejar o bem para quem pensa diferente da gente. É um desafio? Claro que é, né? Ninguém disse que ser cristão ia ser fácil. Né? O próprio Cristo, né? Quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ele está querendo dizer o seguinte: se você está satisfeito no mundo material, satisfeito com os gozos da vida material, você está num estágio. E eu respeito, porque eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu vim para os que desejam sair desse ciclo de reencarnações dolorosas, infelizes, inferiores. Então, ele veio para os doentes, para aqueles que estão saturados da vida material e que querem se melhorar. Dizer que é fácil, realmente, Lúcia, não é fácil. É o nosso desafio, né? Vivermos o Cristo em nossas vidas. E aí a gente viu hoje, né? Quando Estevão está ali dentro quase agonizando e ela mostra para ele, fala, esse aqui é meu noivo, Saulo, né? E ele fala, não, mas ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. É meu irmão. Olha só. Ele é meu irmão, né? Então, é o que eu... Saulo ficou chateado, né? Saulo ficou chateado. Pô, ele queria debater, ele queria brigar, né? Porque a gente comentou isso, né? E algumas pessoas talvez não prestaram atenção, não estavam com a gente nesse momento. Paulo, ele não gostava de perder nenhum debate. E a primeira vez que ele perde um debate verbal foi com Estevão. Encontrou um rapaz mais novo, mais inteligente, que dominava o Velho Testamento tanto quanto, ou talvez mais do que ele, e trazia a revelação do Cristo. E a paz que ele sempre sonhou, ele não tinha, e ele viu em Estevão, uma paz que ele nunca tinha conquistado. Então, Estevão foi um grande desafio para Saulo. Ele não engoliu Estevão. Tanto que trabalhou até ele desencarnar. Fazer alguns comentários. Primeiro, a Ivânia Maria aqui dentro coloca, olha, realmente ela traz uma frase de Emmanuel, né? Realmente o que mais importa é o que sucede dentro de ti. Emmanuel está sempre lembrando isso para a gente, né? Frase maravilhosa, obrigado, irmão. Está sempre lembrando a gente que o que mais importa é o que está dentro da gente, né? É isso que a gente precisa trabalhar, e por isso, como a Lúcia falou, é tão difícil, porque é dentro da gente, né? Não é externo, né? Não é externo, né? É o tesouro do nosso coração. Aos olhos, né, Max? O bom combate, ele é invisível aos olhos, né? Totalmente, assim como as vitórias maravilhosas também, né? As vitórias maravilhosas é aquelas que ninguém vê, né? Exatamente. Onde a gente, por exemplo, às vezes consegue se segurar e não entrar num debate forte da emoção, né? Quando a gente deixa de fazer um comentário sobre a vida de alguém, quando a gente deixa de desejar mal para alguém, ou seja, são aquelas pequenas vitórias que são só nossas, né? E que a gente precisa se alegrar, né? Aqui, fazendo algum... Posso ler aqui? O Gilson faz mais 2 comentários. Para pregar o Cristo, para chegar a Deus, precisamos verificar a real necessidade daquele que está ouvindo, né? Quer dizer, a gente tem que saber a empatia, né? Saber ouvir o nosso próximo, né? Lembrei de Chico quando visitava os presos, né? E histórias de Chico são maravilhosas, né? Maravilhosas. Eu lembro também, viu, Gilson, rapidinho, perguntaram para o Chico, depois que ele foi visitar um presídio, né? Chico, tem muito obsessor lá no presídio? Ele falou, não, meu filho, no presídio a gente encontra as mães, porque os obsessores já fizeram o que queriam fazer.
Lá estão as mães cuidando dos seus filhos. Então, fantástico. Somos todos irmãos, né? E a gente tem que enxergar nos que cometem delitos, que são punidos pela lei humana, os mais infelizes, né? Porque há irmãos nossos que cometem graves delitos e a lei humana não os contempla. Mas a lei de Deus é inelutável, né? Não tem como fugir dela, porque ela está dentro da gente. Então ninguém foge da própria consciência. Não. Aqui só para a gente já chegando ao nosso final, mas só alguns comentários, né? O Divino fala que ser cristão é ter atitude de Estevão. Sim, com certeza. A gente vai falar de Estevão, ó. O Estevão já está aqui por perto, viu? Mas a semana que vem a gente vai falar um pouquinho de Estevão, viu? É de arrepiar esse irmão, viu? É de arrepiar. É um espírito de luz muito grande, né? O nosso amigo Nunes, nosso amigo, companheiro lá do Tomás, diz, né, tendo a caridade, a fé e a ação, quem realmente é primeiramente abençoado pelo grande amor universal, né? A Lúcia ainda comentando sobre o que nós falamos, que desafio, né? Sair da teoria praticada no nosso lar, na nossa família e nas casas espíritas, grande desafio mesmo. Eu vou lembrar aqui o Chico, viu, Max? Chico dizia assim: o lar é o primeiro degrau com que o todo misericordioso vos induz a escalar o céu. Então, começa dentro de casa. Estão dentro de casa. E a gente não pode jamais nos esquecer, né, quando a gente fala de casa espírita, e a Ivânia sempre me lembra disso, é que os mais necessitados somos nós, os trabalhadores espíritas. Somos disparados mais necessitados. Com certeza. Né? Então, quando a gente, jamais, os trabalhadores espíritas não pode se achar aí uma Coca-Cola, um Brastemp, não. Né? Se nós estamos trabalhando ali, porque está sendo nos dada a chance, porque nós somos os mais necessitados. É por isso que a gente se esbarra tanto um com o outro aí dentro. Mas, o Gilson, acho que mais alguma coisa aqui, olha. Vamos aqui, o Gilson e o Carlinhos também, ó. O Chico conversava assuntos diversos e na saída fazia uma prece. Ele falava que não podia forçar os presos a ouvirem o evangelho. Então ele conversava, abraçava, fazia uma prece, e tem que ser assim, né? O evangelho tem que entrar para aquele coração, né? Que já está ali, o terreno já está fértil, né? Como a parábola do semeador, né? Então, não adianta você ficar soltando semente em qualquer lugar, né? O Cristo semeou e continua semeando, mas tem coração que ainda não está pronto, né? Tem coração que ainda precisa de muita fervura, ainda precisa de muito enxó, ainda precisa de muita enxada, né? Para conseguir amolecer. O Carlinhos aqui, ó, Carlos Carvalho, parabéns pelo estudo, meus amigos, grande abraço, Carlinhos. O Divino ainda traz mais um comentário. Quer ler, Max? Não, ele está aqui dentro sendo generoso. O Divino é uma pessoa generosíssima. Muito caridoso ele. Eu conheço há pouco tempo, mais de 35 anos. É um coração realmente maravilhoso e alguém também com uma bagagem espiritual e uma bagagem intelectual espírita fantástica. Divino tem que... Agora nós vamos trazer você para conversar com a gente aqui dentro. Vai ser uma grande alegria. Nas cartas aqui dentro. Agradecer a todos, né, que têm participado conosco aqui dentro. A gratidão é nossa, a Maria colocou aqui dentro. Então, a gratidão é de todos nós, minha e do Alexandre, por vocês estarem participando conosco. Maravilhoso que a gente consegue, né, numa noite de segunda-feira, ter várias pessoas unidas. Jesus dizia sempre, né, que 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria juntos. Então, com certeza, a gente tem aqui dentro a presença dos benfeitores, dos mensageiros do Cristo, para discutir junto com a gente. Esse é o papel nosso, né? Vigiar e orar, e a gente caminhar, e sempre, temos sempre a intenção de despertar em todos nós, eu e o Alexandre, a gente sempre fala isso, despertar essa questão do estudo, né? De ler lá o Paulo Estevão, de ir nas cartas de novo, né? Voltar às cartas de novo, ler novamente, ler essa de hoje, de repente amanhã, já ler, no próximo será o capítulo 5, né, na carta aos Romanos. Então, assim, isso é sempre muito prazeroso. E a gente vai assim, a gente vai convidando aí dentro,
E a gente espera trazer outros amigos aí dentro também para participar conosco. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer a nossa prece aqui dentro para deixar o Alexandre se despedir também. Então, quer fazer a prece? Depois a gente despede? Vamos fazer isso. Tá. Só achar aqui também um fundo musical. Aqui. Opa! O Alexandre tem o dele, eu tenho o meu aqui. É um mantra. Em neurolinguística é a âncora. Opa! Mestre Jesus, novamente na sua presença, Mestre amado, viemos lhe agradecer pela paciência que tem conosco, pela generosidade, pela compaixão infinita, pelo amor, que ainda não sabemos descrever. Esse amor tão maravilhoso que faz com que o sol venha e caiba numa pequena garrafa, num pequeno vaso de corpo físico, apenas para nos justificar, como disse o apóstolo Paulo nessa carta de hoje, para lavar nossos erros e para nos demonstrar de que as leis de Deus podem ser seguidas, e que as leis de Deus são as leis do amor, que as leis de Deus são as leis da simplicidade, da caridade, da amizade, da tolerância, da paciência. E tantos falaram, mas só tu, Jesus, exemplificou. E assim, Mestre amado, lhe agradecemos nessa noite, pedimos que reforce a nossa fé, que nos abrace e que nos ampare. Em especial, Jesus, mais uma vez eu coloco a minha avó na sua presença. A minha avó, que é a pessoa onde eu aprendi a ter fé, é a pessoa com que eu aprendi a conhecer a Ti, Jesus. É a primeira pessoa que na minha tenra infância me falou de Ti, Jesus, do Cristo, e me ensinou a amá-lo. E que hoje está no leito de UTI, mas que com absoluta certeza está amparada pelos seus benfeitores, pelos seus mensageiros de luz. E hoje, mais do que tudo, eu lhe peço que a visite, que a abrace. No momento que eu me despedi dela hoje, eu a beijei e falei no ouvido dela: vó, coloque sempre a imagem de Jesus no seu pensamento. E ela sorriu e me disse: eu vou fazer. Jesus querido, que ampare a todos nós e as famílias de todos nós, e que todos nós possamos, durante o descanso do corpo físico, continuarmos os nossos estudos nas esferas do amor. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, né, meu irmão? Fica o convite, né, do nosso Mestre Jesus para todos nós, né? O convite da cruz, né? O símbolo da cruz do Cristo para todos nós, que em primeiro lugar é olvidarmos todo o mal, esquecermos o mal. O mal por si só se basta, nunca olharmos o mal. E o segundo é recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Enquanto todos estavam preocupados com os furos, com os pregos, com a dor, com a coroa, ele já estava recomeçando a tarefa do amor. Então, o convite do Cristo é esquecer o mal e fazer sempre o bem. Recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Um grande abraço a todos. Se Deus nos permitir, na próxima segunda estaremos juntos. Na graça de Deus. Segunda-feira, na graça de Deus, estaremos todos juntos. Um abraço a todos. Amanhã a gente coloca, daqui a pouco o vídeo já está gravado, está lá no canal do YouTube, Tofete Curu, e amanhã a gente coloca os livros aí que a gente foi citando por aqui. Alexandre, muito obrigado, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um beijo no coração de cada uma das pessoas que estão nos vendo aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.